Então houve essa inversão. O Norval falou ontem à noite, pastor Silas será o preletor de todo dia, e nós nos alegramos por tê-lo aqui. É o diretor da Missão Antioquia, que é, segundo o que eu pesquisei, a primeira agência missionária evangélica genuinamente brasileira. Interdenominacional, exatamente. E nós temos então a alegria de tê-lo nesta manhã. Durante todo o dia ele será o nosso preletor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Damos graças a Ti, Deus eterno, pela bondade e misericórdia dispensada sobre nós, pelas misericórdias renovadas sobre nós nesta manhã, a causa de não sermos consumidos, e alegria, ó Pai, de podermos então, mais uma vez, enquanto aguardamos a Tua volta, ouvir a Tua palavra e sermos aquecidos, ó Deus, pelo Espírito Santo, relembrados, ó Pai, da nossa missão. Que o Teu Espírito fale, Deus, a cada coração aqui nesta manhã, que estejamos preparados para ouvir e colocar em prática. Abençoe o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã, e que bom ver tantos jovens que amam o Senhor, que amam a sua obra e que amam também a obra missionária. Para nós entendermos o nosso tema, a missão de Deus e o instrumento humano, primeiro nós queremos responder a pergunta: quem é Jesus? Parece muito fácil, mas não tem sido fácil responder, entender e compreender quem é Jesus. Só quando nós estivermos bem claro quem é Ele e a sua obra, que nós nos entregaremos a Deus para valer, e também para a obra de evangelização mundial para valer. Tem sido ao longo dos séculos um pouco confuso entender quem é Jesus. No final do primeiro século e no segundo século apareceram os gnósticos. Eu não estou vendo relógio em nenhum lugar aí, se tiver um relógio vai me ajudar a não extrapolar. Ou alguém mostra o tempo. Alguém mostra o tempo quando estiver faltando 5 minutos. Bom, no final do primeiro século e ao longo do segundo século surgiram os gnósticos. Eles criam na divindade de Jesus, mas de uma forma muito diferente das Escrituras. Jesus era um Deus no meio de muitos deuses, influenciados pela mitologia grega, em que deuses e deusas se relacionavam e tinham filhos, deusinhos e deusinhas. Nesse sentido, Jesus era mais um entre muitos. E também os gnósticos negaram a encarnação de Jesus, porque na convicção deles a matéria é má, sempre má. Isso levou a uma série de libertinagem, podiam pecar à vontade, porque o corpo não era redimível. E como Jesus é santo e puro nas Escrituras, tiveram que negar a encarnação de Jesus, dizendo: parecia que ele estava lá, mas não estava, parecia que estava ensinando, mas não estava, parecia que estava comendo, mas não estava, parecia que estava morrendo, mas não estava. Ficaram conhecidos como os docéticos, porque era uma aparência, parecia. Outros gnósticos negavam também a encarnação de Jesus, portanto a sua natureza humana, ainda que criam numa natureza divina, mas influenciado pela mitologia grega. Outros gnósticos diziam que esse Jesus, que era um Deus no meio de muitos deuses, havia tomado posse do corpo de um homem de Nazaré. Esse homem de Nazaré, que era o Messias, Jesus mesmo nunca tinha se tornado homem. Então, responder a pergunta, quem é Jesus, tem sido confuso ao longo das histórias. Geralmente as pessoas negam a divindade de Jesus, ela é o que é mais negada, a natureza divina de Jesus, mas aí creem que ele é apenas um homem, talvez um profeta de Deus, um profeta de Alá, não morreu na cruz. Teria subido aos céus como Elias, vai voltar, vai pregar a mensagem islâmica quando voltar. Então no islamismo, por exemplo, a divindade de Jesus é negada. A sua natureza humana não é negada, mas é um mero homem como qualquer outro homem, é um profeta de Alá, entre os profetas não é o mais importante.
o mais importante é Muhammad, e não morreu na cruz. Aqueles que creem que ele não é Deus, é apenas um arcanjo, similar ao arcanjo Miguel, tornou-se homem, morreu na cruz por pecados, não propriamente numa cruz, numa estaca, mas ele não é Deus. Esse é o caso dos testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus. Aqueles que dizem que ele é apenas um espírito de luz, o mais iluminado de todos. Tem aqueles que acreditam que ele passou um tempo na Índia, é o Jesus meio hindu. Tem o Jesus também esotérico. Tem o Jesus mestre moral imbatível, geralmente esse é o Jesus das universidades. Ele não é Deus, pode ter morrido na cruz, pode não ter morrido. Se morreu, não foi por pecados. Era uma espécie de rebelde contra o Império Romano. De tal maneira, mas ele é o mestre moral imbatível nos meios acadêmicos, porque ele disse: ama o próximo como a ti mesmo e faça para o próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. Se você juntar essas duas sentenças e praticá-las, não teria tanta injustiça social no mundo, não teria tantas agressões, tantos abusos. Nesse sentido, Jesus é o mestre de ensino moral para muitos acadêmicos. Não é Deus, não morreu na cruz. Se morreu na cruz, não foi por pecados. E assim há sempre muito debate em torno de quem é Jesus. Mas se nós entendermos biblicamente, se nós o conhecermos, nós teremos compromisso com Deus e compromisso com a evangelização mundial. Podemos dizer que a primeira pessoa a definir bem Jesus, ainda que ele tenha tido alguma crise quando foi preso, foi João Batista. Perguntaram bem claro para João Batista: você é o Messias? Ele disse: não, eu não sou. Ele também disse: olha, ele é maior do que eu. Ele existia antes de mim, antes que João Batista, mesmo que João Batista tenha sido concebido primeiro que Jesus. João Batista tinha uma consciência muito grande. Ele é o eterno, ele é Deus, ele se tornou homem. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é o eterno. João dizia, definindo a si mesmo, que ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, citando Isaías 40, verso 3, que lá no hebraico é preparando o caminho de Yahvé, preparando o caminho do eterno, preparando o caminho daquele que é hoje, o que sempre foi, o que sempre será, o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, João Batista estava bem ciente da divindade de Jesus, da eternidade de Jesus, da preexistência de Jesus. Estava bem ciente também que ele havia se tornado homem, estava para aparecer, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. Ele é o único que pode nos reatar com Deus, tirar de sobre nós, pela sua obra redentora, todas as maldições do Jardim do Éden. Ele é o único que pode e derrotou o pecado na cruz, a morte e as trevas, e nos livra do juízo final. Então João Batista estava bem ciente de quem era Jesus, a sua divindade, a sua humanidade, porque havia se tornado homem, e havia se tornado homem para morrer por nós ali naquela cruz. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não só do nosso pecado, mas do mundo inteiro. Não há outra opção de redenção, de salvação. A missão de Deus é a missão redentora pela obra exclusiva da pessoa de Jesus ali na cruz do Calvário, por ele ser quem ele é. Ele é o verdadeiramente Deus, um com o Pai, um com o Espírito Santo na Trindade, que humilhou-se no tempo e no espaço, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, tornou-se homem, o verdadeiramente Deus, tornou-se verdadeiramente homem, para ser o imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não tem outra forma de redenção, não tem outra forma de salvação, não tem outro caminho para Deus, não tem outra forma
de se livrar do pecado, da morte, das trevas e do juízo final, se não for através da pessoa e da obra de Jesus, da exclusiva missão de Deus de salvar e de redimir através do Senhor Jesus. Quando nós temos esta convicção, significa que agora nós temos convicção interior para evangelizar o mundo, porque não tem outro caminho. Quando lá o nosso curso de preparo missionário era só presencial, agora ele tem uma primeira fase online, uma segunda fase presencial, uma terceira fase, uma experiência prática no campo, antes de ir definitivamente para o campo missionário. Muitas vezes eu perguntava na classe, o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram? Os alunos, sabe como é que é brasileiro, né? Tem que dar um jeitinho para tudo. Se exprimiam daqui, exprimiam de lá, eles nunca ouviram, Deus é amor, Deus é misericordioso, deve ter uma salvação para eles. Eu dizia para os alunos, olha, é muito bom ter esse amor, essa misericórdia para com as pessoas, mas nós acabamos de admitir que tem dois caminhos para Deus. Jesus e uma soluçãozinha essa que a gente não consegue explicar direito, que Deus dará para as pessoas que nunca ouviram. Essa soluçãozinha que a gente não consegue explicar direito, nós estamos presumindo que tem uma segunda possibilidade. Então tem um segundo caminho para Deus. Enquanto nós falamos que Jesus é o único caminho, nós vivemos com uma convicção um pouco confusa dentro do nosso coração, que há possibilidade da pessoa se salvar sem Jesus, e se há essa possibilidade, não precisamos fazer nada. A gente não precisa orar, não precisa enviar missionário, não precisa contribuir, não precisa evangelizar o mundo, porque a pessoa lá no último segundo, Deus parece ter uma solução. Mas as Escrituras deixam claro que não tem solução, por mais misterioso que seja para nós respondermos o que acontecerá com aqueles que nunca ouviram, por mais difícil que seja, no ensino de Jesus, ele indicou que aqueles que não souberam a vontade do seu Senhor sofrerão menos açoites, seja lá o que for isso no juízo, porque a gente não sabe tudo nos mínimos detalhes. Mas se nós entendermos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós nos tornamos, e tivermos convicção profunda, nós seremos mais responsáveis em orar pelo mundo, orar por missionários, enviar missionários, sustentar missionários e nos tornarmos missionários, ou no mínimo nos tornarmos evangelistas na nossa Jerusalém, na nossa Judeia e na nossa Samaria. Mas a resposta à pergunta, quem é Jesus, tem que estar muito clara dentro de nós, se nós não teremos a paixão devida de anunciá-lo e de demonstrá-lo para o mundo. Bom, de qualquer maneira, responder a pergunta quem é Jesus foi difícil até para os discípulos. Nós sabemos que André e João foram lá ouvir João Batista se tornou aquele grande fenômeno, as pessoas pensavam que ele era Jesus, com bastante autoridade espiritual, ele de alguma forma cativou a nação. E André e João estavam lá para ouvir João Batista, me parece, por alguns dias, talvez meses, não eram discípulos totalmente entregues ali, porque eles continuaram pescadores na Galileia. E lá está João Batista dizendo, o verdadeiramente Deus tornou-se verdadeiramente homem, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está para se manifestar, ele é o Messias, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto, e de repente Jesus aparece. Eles se encontram, era constrangedor para João Batista, porque o pecador tinha que batizar o santo. Então João Batista falou, não está um pouco errado isso aqui? Não é o Senhor que tem que me batizar? Jesus disse, olha, para cumprir toda a justiça, vamos que vamos, João. E seja lá como for que eles perceberam, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus numa forma de pomba, houve aquela voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E lá está André e João, parece que impressionados com a voz, com tudo o que está acontecendo, testemunho de João Batista, e eles seguem Jesus após o batismo.
Jesus para, dá uma olhada, o que vocês estão querendo? Eles começam a conversar. O Evangelho de João diz que eles ficaram um tempão com Jesus, eles pernoitaram aonde Jesus estava. Nós não temos os detalhes da conversa, mas nós sabemos o resultado. André encontra Pedro, encontra Simão e fala com toda a convicção: achamos o Messias. O que ele entendeu de Messias naquele momento, não sei, mas ele estava convicto que ele era o Messias. Nós percebemos ao longo do texto bíblico que eles, mesmo que tivessem compreendido o conceito de Messias de maneira completa, certamente a aplicação estava errada. Eles esperavam que Jesus fosse uma espécie de rei Davi, monarca aqui na terra, que vencesse todos os inimigos, que os livrasse do Império Romano, porque apesar que o Império Romano, do ponto de vista de construções, era muito maravilhoso, se você visitar as ruínas do Império Romano, na Tunísia, no Marrocos, no Egito, em Israel, na Albânia, tem até na Macedônia, na Escócia. Se você visitar essas ruínas do Império Romano, a gente realmente fica muito impressionado. Algumas dessas obras do Império Romano estão em uso, não a maioria, mas a arena da cidade de Verona é usada até hoje para shows, festivais. É uma obra do Império Romano que tem utilidade até hoje. Quando você vê essas arenas de perto, você fica muito impressionado. Quando você vê ali o teatro de Éfeso, você fica muito impressionado com as obras do Império Romano. Mas eram obras financiadas com impostos pesados. O Império Romano, de alguma forma, conseguia ter controle das populações. Quando Júlio César decretou que levantasse um censo, Maria e José, lá nas montanhas, em Nazaré, viajam até Belém da Judeia por causa de um decreto lá na cidade de Roma. De alguma forma, o império controlava a população, de alguma forma controlava a cobrança de impostos. Era muito duro ser dominado pelo Império Romano, e eles têm essa ilusão que o Messias será como o rei Davi, vai vencer todos os inimigos, não vai perder uma batalha, vai instituir uma monarquia terrena. Eles estão com essas expectativas, tem até uma certa competição, quem vai sentar do lado esquerdo, do lado direito de Jesus, quando ele se tornar rei, como o rei Davi. Evidentemente ele é rei, ele é herdeiro do trono de Davi, de um reino que está no mundo, mas não é deste mundo, um reino que cresce como semente de mostarda, até ter o seu esplendor na segunda vinda de Jesus. E para os milenistas, aí sim terá uma monarquia aqui na terra. Para os amilenistas isso nunca acontecerá, mas isso é outro assunto. Mas evidentemente que ele é rei, mas não nos termos do rei Davi. E nós percebemos que os discípulos creem logo de cara que ele é o Messias, mas com uma aplicação errada, e talvez o conceito de Messias não estivesse tão claro como estava para João Batista. Mas de qualquer maneira, André estava convencido: Simão, encontramos o Messias. Ele estava tão convencido que ele convenceu Pedro a se encontrar com Jesus, Simão encontrar-se com Jesus. E todos os encontros de Jesus na Bíblia são sempre muito impressionantes, porque o verdadeiramente Deus tornou-se verdadeiramente homem para ser o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus começou a atuar, os seus encontros eram sempre muito impressionantes. Simão era um estranho. Ele olhou para Simão e falou: de hoje em diante eu vou te chamar de Cefas, e ele aceitou. De hoje em diante você é pedra. É uma pedra até não muito grande. É uma pedra que poderia pegar com a mão e jogar longe, mas de hoje em diante eu vou te chamar de pedra. E assim ficou. Pedro não discutiu. De Cefas no aramaico tornou-se Petrós no grego, Pedro em português, e vai variando em muitas línguas. A partir daí Jesus mudou o nome de Pedro, e Pedro parece ter ficado impactado como André. Ele é o Messias, porque estava sempre muito aberto para Jesus. Quando eles se reencontram lá na Galileia, ainda estão pescando, e Jesus passa e diz: larga tudo, agora vai começar mesmo. Eles largaram tudo na hora, mas eles tiveram um encontro
na Judeia, como o Evangelho de João nos diz. Bom, o Evangelho de João também nos diz que depois que André apresenta Jesus para Pedro, então no dia seguinte, ainda na Judeia, ele resolve ir para a Galileia, mas no processo ele encontra Filipe. Não sabemos o conteúdo da conversa, sabemos o resultado. A partir dessa conversa, Filipe está convencido, encontramos o Messias. Filipe encontra Natanael e fala: encontrei o Messias. Encontrei aquele a quem Moisés deu testemunho e os profetas. Então nós percebemos que tem uns encontros com os futuros discípulos ainda na Judeia, com alguns deles, e eles estão convencidos ainda na Judeia que ele é o Messias. O quanto eles compreenderam do conceito não está claro, mas evidentemente que a aplicação de um monarca terreno estava errado nos termos do rei Davi, mas eles creram logo de cara que ele era o Messias. Mas se nós perguntássemos para eles naquele momento, quem é Jesus? Eles não responderiam de maneira completa. Eles ainda estavam aprendendo, conhecendo, entendendo quem é Jesus, antes de poderem pregar, antes de poderem evangelizar. Bom, esse processo continuou por muito tempo, e diz os eruditos que mais próximo do momento em que Jesus ia marchar para Jerusalém para morrer na cruz, que ele foi até Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ao norte de Israel, não muito longe do Monte Hebron, a 25 quilômetros de Nazaré, era o lugar pagão mais próximo da casa de Jesus. Lá em Cesareia de Filipe está lá até hoje, essa montanha de pedra, ela está lá até hoje, ela não saiu do lugar. Tinha uma gruta, a gruta está lá até hoje. A gruta era chamada Porta do Inferno. Havia esculpido nessa montanha de pedra altares para divindades na mitologia grega, e o deus mais adorado naquela montanha era o deus Pan. Cara de ser humano, chifre de bode, barba de bode, tronco de ser humano, mas as pernas e os pés de bode. Costumava, segundo a crença popular, apavorar os viajantes. Tocava música bonita, tinha suas ninfetas ao seu redor e atraía os viajantes, mas depois aterrorizava os viajantes. Eles criam que durante o inverno o deus Pan e toda a sua família, já que na mitologia grega eles se relacionam com deusas e produzem deuses e deusas, toda a sua família morava ali nessa montanha. Eles entravam na gruta. Nessa gruta tem mina d'água até hoje, e pelas frestas da mina d'água, durante o inverno, eles entravam debaixo da terra e hibernavam. No final do inverno, tinham que fazer sacrifícios lá do topo da montanha, atirar os sacrifícios lá para a montanha abaixo, para acordar o deus Pan, acordar os demais deuses. Esse era um centro pagão, muito próximo de Nazaré, o mais próximo da casa de Jesus, onde ele foi criado. Onde quer que Jesus estivesse, em Cesareia de Filipe, dá para ver a montanha, dava para ver a gruta. E Mateus 16, se puder projetar o texto aqui, Mateus 16, 13, Jesus faz essa pergunta. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Bom, eles estão agora se relacionando mais ou menos 2 anos e meio. Eles já perceberam que Jesus gostava principalmente do título messiânico Filho do Homem, o qual é retirado ali de Daniel 7, que ele vem com toda a autoridade do ancião dos dias, para um reino eterno, para governo eterno, possivelmente ali se referindo muito mais à segunda vinda de Jesus, este rei eterno com toda a autoridade sobre a terra. O próprio título, de alguma forma, indica a sua natureza humana e a sua natureza divina, porque ele é o Filho do Homem, mas ele vem do céu para a terra. É o título que ele mais gostava, que eu posso dizer que implicitamente refere-se que o verdadeiramente Deus tornou-se verdadeiramente homem para ser o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: ora, dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas.
como havia texto profético dizendo que Elias voltaria. Bom, se Elias pode voltar, Jeremias pode voltar, João Batista pode voltar, e o povo estava confuso. Se você perguntasse para o povo quem é Jesus? Ah, João Batista. Ah, Elias. Ah, Jeremias, um dos profetas. Com isso eu estou demonstrando para vocês que não tem sido fácil ao longo da história, nem mesmo nos dias de Jesus, responder a pergunta quem é Jesus. E nós reconhecemos que o Senhor Jesus tinha uma habilidade de ensino assim invejável. O Senhor Jesus, sem tecnologia nenhuma, ele produzia o visual na cabeça da pessoa através das analogias, comparações, simbolismo, algo muito difícil de fazer, mas o Senhor Jesus fazia isso com facilidade. Ele tinha didática, ele tinha comunicação, tinha poder do Espírito Santo, tinha os milagres do Deus encarnado na plenitude do Espírito Santo. Então Jesus, ele é simplesmente imbatível. Mas 2 anos e meio depois, o povo não conseguia responder a pergunta, quem é Jesus? E ele continuou, verso 14, eles responderam, bom, João Batista, Jeremias, verso 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? 2 anos e meio de seminário com Jesus. 2 anos e meio já haviam participado de campanhas evangelísticas. Os discípulos já pregavam com autoridade que o reino de Deus chegou. Os discípulos já expulsavam demônios, que tinha muitos endemoniados naquela cultura, e havia milagres também. 2 anos e meio com Jesus, prova final, quem eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Agora ele inverteu o nome dele. Disse que ia chamá-lo de Pedro, mas agora inverteu. Feliz é você, Simão, filho de Jonas ou de João, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Se você medita nos evangelhos, Pedro é aquele extrovertido que primeiro fala, depois pensa. Não sei se tem alguém aqui. Primeiro fala, depois pensa. Primeiro erra, depois conserta. Assim era Pedro. Só que agora, de maneira muito impressionante, ele acerta na primeira. Acho que os demais olham assim, não pode ser, é Pedro que está falando. Acertou na primeira. O Senhor Jesus disse que por uma obra sobrenatural, invisível de Deus no coração de Pedro, Pedro tinha agora finalmente respondido certo. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Se Pedro tinha entendido ainda o conceito plenamente, para dizer a verdade, talvez não havia entendido, mas ele havia proferido certo, ele havia dito certo. A aplicação, com certeza, continuava errada. Então, sua compreensão de Jesus ainda não estava 100%, ainda que tivesse respondido certo. Prova final, respondeu certo. Se pedisse para explicar um pouco mais, já ia ser 0 na questão, mas respondeu na primeira, inspirado por Deus, respondeu certo. Ele de fato é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que à luz das Escrituras, se nós prestarmos atenção num dos pronunciamentos da vinda de Jesus, se pensarmos no verso bem famoso que a gente gosta de ler e de citar no Natal, Isaías 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Era o preanúncio de que ele se tornaria homem. Ele é 100% homem. O governo está sobre os seus ombros. É mais uma vez o prenúncio que quando ele se tornasse homem, seria da tribo de Judá, da família de Davi, o prometido Messias, herdeiro do trono de Davi, rei dos reis, do reino eterno, do rei eterno, que jamais passará da descendência de Davi. Mas esse verso famoso que lemos e citamos e decoramos e falamos muito no Natal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz, é o prenúncio de que o Messias é verdadeiramente Deus, que limitou-se no tempo e no espaço para ser verdadeiramente homem, da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi, e como diz Isaías no capítulo 53, famoso, com várias sentenças ali falando de sua morte vicária, da sua morte substitutiva na cruz, um dos versos mais famosos da Bíblia, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verdadeiramente Deus, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, tornou-se verdadeiramente homem. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para ser o imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pois seria transpassado como foi pelos pecados de toda a humanidade. Se na hora que Pedro disse, tu és o Messias, se ele estava realmente consciente das duas naturezas divinas, das duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, e de sua morte na cruz, talvez isso não está muito claro, mas está claro que certamente a aplicação continuava errada. Aí Jesus continuou e disse, eu digo, você é Pedro. Em grego é Petros, é uma pedra não muito grande, você pode pegar na mão e jogar longe. Você é Pedro, você é Petros, e sobre essa pedra, Petra, já é uma cordilheira de pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou a porta do inferno, não poderão vencê-la. Agora Jesus está dizendo, eu sou isso mesmo. Eu sou o Messias das Escrituras. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou verdadeiramente Deus que se tornou verdadeiramente homem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou edificar a minha igreja em mim mesmo. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento. E quem eu edificar em mim mesmo, porque o recebe como Senhor e Salvador, as portas do Hades, que é o mundo dos mortos sem Deus, não tem nenhum poder contra essa pessoa, não tem nenhum poder contra a igreja, porque redimidos em Cristo Jesus, essa é a missão de Deus, salvar e redimir exclusivamente pela pessoa e obra de Jesus. Redimidos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, estão libertos do pecado, da morte, das trevas, do juízo final. E o mundo dos mortos sem Deus, o inferno, o Hades, não tem nenhum poder contra a igreja de Jesus, pois a igreja de Jesus, nele, ela é eterna. As pessoas costumam pensar no inferno como aquele lugar que está pegando fogo, está lá o diabo com um chifre, um tridente, e ele mora lá. Ele faz planos no inferno. Às vezes nas igrejas evangélicas tem até peças teatrais de que o diabo está lá no inferno planejando, mas a Bíblia diz que eles moram no planeta Terra, ele ainda será lançado no lago de fogo, e o mundo dos mortos, o Hades sem Deus, o inferno, é o lugar daqueles que morreram sem Jesus. E Jesus está dizendo, a minha igreja edificada em mim, no fato que eu sou o Messias das Escrituras, não o Messias da conceituação judaica daqueles dias. E este Messias é verdadeiramente Deus, que tornou-se verdadeiramente homem, para tirar o pecado do mundo, e daquele que ele tira o pecado, nele tem eternidade, e através dele tem vida eterna. E este mundo dos mortos sem Deus não tem nenhum poder. E Jesus continuou dizendo, eu lhes darei, falando para esse Petros, eu lhes darei a chave do reino. Parece que Pedro está podendo muito. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que no contexto o Senhor Jesus está dizendo, Pedro, o que você ligar nessa pedra, o que você ligar nessa declaração que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, o que você ligar em mim na terra terá sido ligado no céu. O que você não ligar em mim na terra não terá sido ligado no céu.
E ele continua, verso 20, então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. A conversa parece um pouco doida a princípio. Pedro acerta na primeira, todos estão impressionados. Pedro parece ter um poder, uma autoridade indescritível. Se ele ligar na terra, terá sido ligado no céu. Se ele desligar na terra, terá sido desligado no céu. Mas em seguida Jesus fala, Pedro, faça o favor, fecha a boca, não fala nada. Porque se nós formos pregar um Cristo que não está nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus falará, não abre a boca, não diga nada. Sem querer ser presunçoso, sem querer dizer que eu sou superior, nós estamos cientes dos nossos pecados e da redenção que há em Cristo Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Mas olhando aí o meio evangélico, muitas vezes eu penso que se Jesus se manifestasse ali para valer, ele diria, gente, vamos parar com esse culto? Vamos parar com essa pregação? O que é que vocês estão pregando? O que é que vocês estão ligando aqui na terra? Vocês não estão ligando nada aqui na terra, nada está sendo ligado no céu. Vocês não estão pregando o evangelho, vocês não estão me anunciando. Vocês estão pregando propostas que não têm nada a ver com as Escrituras. Vocês estão pregando um Cristo que não está nas Escrituras, então é melhor vocês fecharem a boca. Jesus estava ciente que os seus discípulos ainda não haviam processado o fato que nas profecias Jesus é o servo sofredor de Isaías 40 a Isaías 55. Que ali nesses 15 capítulos tem hora que o servo do Senhor é Israel, e quando é Israel é rebelde, é desobediente, é endurecido. E tem hora que o servo do Senhor é Jesus, só pode ser o Messias que morrerá na cruz por nós. Então ele é o servo sofredor de Isaías 53, do Salmo 22. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois para isso ele se tornou homem, para morrer pelo mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como a compreensão de Messias estava falha, ainda que a declaração estivesse certa, e com certeza a aplicação do conceito, o monarca à semelhança de Davi estava errada, Jesus disse, Pedro, não abre a boca. E agora nós entendemos a afirmação de Jesus pelo verso seguinte. O verso seguinte diz, 21, Mateus 16, 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Agora Jesus está dizendo, eu sou o Messias, mas eu sou o Messias das Escrituras. Eu sou o Messias, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que tornou-se homem, o menino nos nasceu. Eu sou o Messias, que nasceu da Virgem. Eu sou o Messias, que nasceu em Belém da Judeia. Eu sou o Messias, que nasceu para ser transpassado pelos pecados e pelas iniquidades do mundo todo. Eu sou esse Messias, o eterno Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade, que humilhou-se no tempo e no espaço para ser o único Redentor, o único Salvador, o único caminho para Deus. Não tem outra opção. Mas como Pedro não havia entendido, Pedro, fecha a boca. Quando você entender, quando você pregar o Evangelho, quando você pregar sobre mim mesmo, do jeito que eu sou, para valer, aí o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Que você ligar em Cristo Jesus, está ligado no céu para toda a eternidade. O que você não ligar, não estará ligado. Mas como Pedro não havia entendido ainda, Pedro e os demais discípulos, tudo indica que nesse momento, 2 anos e meio após o ministério de Jesus, mais ou menos por aí é estimado, ele não conseguia responder a pergunta, quem é Jesus? Jesus era bom de ensino, Jesus tinha milagres, mas ele não conseguia entender. Verso 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isto te acontecerá.
Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nos dos homens. Parece reunião de família, né? Que está tudo em paz, de repente o clima fica meio tenso, a mulher briga com o marido, o irmão com a irmã, parece que está uma beleza, né? De repente o pai está falando, de repente vai para lá Satanás, parece reunião de família. O que Jesus estava dizendo não é que Pedro estava dominado assim por demônios, mas o conceito cultural de um Messias que era só um rei à semelhança de Davi não estava nas Escrituras. Esse conceito enraizado, porque eles foram criados como judeus e frequentavam sinagogas e receberam essa aplicação errada e os textos sobre o sofrimento do Messias não eram ensinados. Diz meus amigos de Israel, crentes de Israel, que até hoje os rabinos pulam Isaías 53, eles não ensinam Isaías 53, esse Messias sem sofrimento não está nas Escrituras, tem origem satânica, e Jesus estava dizendo: Pedro, esse seu conceito tem origem satânica. Nós sabemos, por discipulado de vida cristã, que nós temos que mudar a nossa forma de pensar, que nós cremos no Senhor, mas até que sejamos bem discipulados, e graças a Deus pelo seminário Palavra da Vida, que faz isso muito bem, se nós não formos muito bem discipulados e tirar de nossas cabeças conceitos da cultura, até mesmo de inspiração satânica, nós estaremos crendo no Senhor, mas inúmeras vezes com aplicação errada quanto a casamento, namoro, uso do dinheiro, o que você puder pensar ou imaginar. Nós temos que mudar a nossa conceituação à luz das Escrituras. Pedro continuava com a aplicação errada. Eles não tinham entendido o Messias à luz das Escrituras. Bom, o tempo vai, Jesus viaja com eles, tem um verso em Lucas, que ele leva todos os seus discípulos da Galileia para Jerusalém, e eles são testemunhas, está lá em Lucas, que viajou com muita gente para a Judeia, para serem testemunhas do seu sepultamento, da sua morte, sepultamento e também da ressurreição. Lá eles foram. Em de João 13 a 16, esse longo diálogo no cenáculo, Jesus está falando de sua morte, está falando que a igreja vai receber o Espírito Santo quando as pessoas receberem Jesus como o Senhor e o Salvador, está falando da vinda do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo, falando de sua morte, falando de sua ressurreição. Jesus tinha esse jeitão difícil de fazer, que para fazer uma ideia entrar na cabeça do aluno, se você der uma complicada primeiro e fizer ele pensar, e junto com ele chegar na conclusão, finalmente aquela ideia entra na cabeça. Então Jesus falava de maneira misteriosa: eu vou, para onde eu vou, vocês não podem ir, mas depois eu voltarei. Você teria entendido que ele acabou de dizer: eu vou morrer e ressuscitar. Então Jesus falava de maneira misteriosa, mas no fim da conversa, se você prestar atenção ali no texto, eles dizem para Jesus: agora nós entendemos, o Senhor disse que o Senhor vai morrer. Mas eles entendiam e não entendiam. Quem realmente ia compreender de maneira fácil que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, já que ele usava tanta linguagem figurada, que ele estava realmente falando literalmente que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E nós sabemos que o Senhor Jesus morre, é sepultado, ressuscita, e as primeiras reações são de incredulidade. Então o Senhor Jesus se aparece primeiro para Maria Madalena, depois para as mulheres. Tem uma aparição para Pedro que nós não temos os detalhes, mencionada em 1 Coríntios 15, mencionada em Lucas 24. Eu penso que Jesus se acertou com Pedro foi no primeiro dia e não em João 21, como geralmente nós pregamos nas igrejas, pode ter sido em João 21, mas eu penso que foi no primeiro dia. Jesus aparece também para os discípulos no caminho de Emaús. E quando ele aparece para os demais discípulos no fim da tarde, Tomé não está ali, mas Matias está ali, porque Matias foi testemunha de tudo.
quando eles chegam, os discípulos do caminho de Emaús, e dizem: olha, Jesus ressuscitou. Eles respondem assim: sabemos, ele já apareceu para Simão. A incredulidade não estava quando Simão falou, a incredulidade estava quando as mulheres falaram. Quando as mulheres falaram, eles duvidaram, mas quando Pedro disse: então ele ressuscitou mesmo, e só a partir daí que ele aparece para eles. Mas foi marcado no primeiro dia, anunciado pelas mulheres, um encontro na Galileia. O Senhor Jesus então aparece, possivelmente, Mateus 28, o texto nos leva a crer e a pensar que a aparição de Mateus 28 é a aparição da Galileia. Tinha um encontro na Galileia. 1 Coríntios 15 diz que numa certa ocasião ele apareceu para 500 pessoas, considerando que na Galileia tinha a maior parte dos seus discípulos, deve ter sido lá por essa ocasião de Mateus 28. Em Mateus 28, então, Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. Batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinam-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Estarei sempre convosco. Bom, no primeiro dia, ainda na Judéia, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em algum momento na Galileia tem essa aula gigante também, e nós temos o resumo, é para fazer discípulos de todas as nações. Em Lucas 24, de alguma forma, eles haviam entendido que eles tinham que voltar para a Judéia. Possivelmente não voltou 500, não voltou 600, mas nós temos no cenáculo 120 pessoas esperando o derramar do Espírito Santo em Atos 2. E nós temos ali Jesus em Lucas 24 abrindo o entendimento. Está escrito pelos profetas, pela lei, pelos salmos, o Cristo haveria de padecer, ressuscitar no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. O que é que muda de Mateus 16 para Mateus 28? O que é que muda de Mateus 16 para Marcos 16? De Mateus 16 para Lucas 24, de Mateus 16 para Atos 1:8, muda que em Mateus 16 fecha a boca, não fala para ninguém. De Mateus 28 fala para o mundo todo. O instrumento humano só pode declarar o Evangelho se ele compreender Jesus à luz das Escrituras. Se ele puder responder a pergunta: quem é Jesus à luz das Escrituras? Porque se for para pregar outro evangelho, que não é o evangelho das Escrituras, outro Cristo, que não é o Cristo dos profetas e nem o Cristo como Jesus mesmo se definiu e os apóstolos pregaram, aí não vale a pena. O próprio Senhor Jesus dirá: fecha a boca, não fala nada. Inúmeras vezes ele falou para os discípulos: fecham a boca, não fala nada. Eles não tinham compreendido que o Messias é verdadeiramente Deus. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco. Mas o Messias humilhou-se no tempo e no espaço, esse Deus forte humilhou-se no tempo e no espaço e se tornou verdadeiramente homem. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E para quê? Para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único caminho para Deus. Quando nós soubermos quem é Jesus, então nós consideraremos seriamente: possivelmente eu tenho sim que atender esse chamado missionário, essa impressão que eu tenho no coração, que eu preciso ir para aquela cidade, quase não tem crentes lá, eu preciso levar Jesus para aquele povo não alcançado, ou eu preciso, pelo menos na minha igreja, ser mais ativo, na minha cultura, na minha Jerusalém, na minha Judéia, porque se a pessoa receber Jesus, quem se liga a Jesus aqui na terra, está ligado nos céus, e a porta do inferno não prevalece contra ela. O instrumento humano só foi liberado para pregação, para evangelização, nas passagens da grande comissão, quando finalmente eles entenderam Jesus. Quando finalmente eles entenderam que Ele era Deus, que tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e subiu aos céus.
Eles ainda tinham uma certa expectativa, quando você pensa em Atos 1, o Senhor Jesus, finalmente entendemos, já podemos pregar? Não, agora vocês já podem. Já podemos fazer discípulos? Não, agora vocês já podem. Mas não é por nada não, Senhor Jesus. Quando é que o Senhor vai implantar o teu reino aqui na terra? Quando é que o Senhor vai realmente suplantar toda essa maldade do Império Romano? Jesus continuou não respondendo. Os tempos e as estações do Pai não competem a vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sereis é diferente de fareis. Inúmeras vezes nós pensamos que ser missionário é, em primeiro lugar, o que eu faço. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Antes do instrumento humano fazer, ele precisa ser discípulo. Eu costumo dizer que o testemunho só tem peso quando ele tem 3 dimensões. Agraciados por Deus, os nossos pecados são perdoados. Agraciados por Deus, nós temos o Espírito Santo. Todo aquele que é redimido pelo Senhor é templo do Espírito Santo e pode sim ser ajudado pelo Espírito Santo e deve sim ser ajudado no processo de santificação, de ministério. Essa presença invisível, essa graça, essa misericórdia de Deus tem que estar conosco no exercício do ministério. Ao ponto que, quem sabe, nós conseguiremos falar, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ainda que não cheguemos à perfeição, a gente precisa chegar num ponto que as pessoas olharem para nós, dirão, ali está um ser humano que não é perfeito, mas se tem alguém que me faz pensar em Jesus, é Ele quando eu olho para Ele. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, caráter transformado faz parte do testemunho. Obras de misericórdia faz parte do testemunho, mas preanunciar, proclamar, pregar, com tantos versos na Bíblia para isso, faz parte do testemunho. O testemunho tem 3 dimensões. Ser discípulo de Jesus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, obras de misericórdia, e pregar, anunciar, evangelizar. E eles receberam o mandamento de pregar e anunciar. Você vê uma diferença muito grande entre o Pedro de Mateus 16 e o Pedro do livro de Atos. Se Mateus 16 ele chama Jesus para o canto e fala, o senhor não pode morrer, e aí em Atos é completamente diferente. Em Atos é esse Jesus que vocês mataram. Sem vocês saberem, vocês cumpriram os propósitos de Deus. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. Atos 4, pregando diante de Caifás, que ele morreu de medo e negou Jesus. Lá no pátio de Caifás, agora Atos 4, ele está diante do Sinédrio. 71 homens estão ali está Caifás. Importa servir a Deus, obedecer a Deus e não os homens. Esse Jesus que vocês mataram, ele está vivo. Agora ele está liberado. Agora o instrumento humano está pregando o Messias das Escrituras. Agora é para pregar, agora é para fazer discípulos, agora é para testemunhar que Jesus é o único Salvador, o único Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de Deus que salva e redime exclusivamente pela pessoa e obra de Jesus tem que ser demonstrada, pregada e anunciada pela igreja composta de instrumentos humanos, desde que eles já sejam transformados por Jesus e vão de fato pregar Jesus. Do contrário, nada será ligado nessa pedra, e o que não está ligado nessa pedra aqui na terra não estará ligado lá no céu. Mas nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos indignos. Gente, não tem gente mais humana e para dar furo do que aqueles discípulos. Se Deus pôde usá-los, Ele também pode nos usar. Eu não sei mais ou menos quanto tempo nós temos, mas eu gostaria de usar esse tempo agora para um período de oração. Amém? 15 minutos? Eu queria usar por um período de oração. Podemos? Vamos ficar em pé. Primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que você, talvez de 2 em 2 é mais prático, orasse um pouco, a respeito do que foi pregado. Quem é Jesus para você? Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador.
O instrumento humano não é o título de uma palestra, de um sermão. O instrumento humano é a igreja de Jesus Cristo, lavada e purificada por Jesus. O instrumento humano é você, que de alguma forma sentiu-se compelido para vir ao seminário Palavra da Vida. Essa inclinação interior veio de Deus. De uma maneira muito invisível, talvez subjetiva e talvez com um pouco de dúvida, talvez empurrada um pouco pelos seus pais ou pelo pastor da igreja, mas a palavra do Senhor diz que Deus opera em nós tanto querer como realizar. De alguma forma, você, instrumento humano, você, igreja de Jesus Cristo, você, discípulo de Jesus, que veio na palavra da vida para ser treinado para o ministério, ou no mínimo, treinado para a vida cristã antes de ingressar a uma universidade com tantos conceitos errados à luz da Bíblia, inclusive conceitos errados sobre a Bíblia e sobre Jesus, pois a pessoa de Jesus é muito atacada nas universidades. Mas você vai chegar nessa universidade daqui a pouco, ou na igreja, ou no campo missionário, ou na sua família, e você, dentro de você, você conseguirá responder: eu sei quem é Jesus. Ele não só é quem Ele é, mas Ele se tornou o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor. Ele está operando em mim o querer ser discípulo, isso é o mais importante, o querer ser servo, consagrado, mudado e transformado. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está operando em mim esse querer de ser o discípulo, Ele está operando em mim esse querer de servir na minha cultura, na minha cidade, esse querer de ser santo quando eu for para a universidade, esse querer de continuar firme na igreja quando eu for para a universidade, esse querer de servir na família e na minha igreja local quando eu sair do seminário Vale da Bênção. Mas é este mesmo Senhor Jesus que salva, que chama, que coloca em nós o querer. É o mesmo Senhor Jesus que quer operar o realizar. Que você de fato seja essa testemunha até os confins da terra. À luz disso, eu queria pedir que em primeiro lugar vocês orassem de 2 em 2, e depois eu quero orar por vocês. E por fim, se tiver alguma pergunta, eu respondo pergunta dentro do tempo que ainda tivermos. Primeira coisa é relacionamento pessoal com Jesus. Se vamos ser com o Senhor, né? Se vamos ser usados por Deus, temos que ter relacionamento pessoal com Deus. Agora, de 2 em 2, do jeito que você se sente à vontade de orar, eu gostaria que você passasse um tempo em oração, antes de eu orar e responder perguntas. Senhor amado, nós somos os instrumentos humanos. Nós somos aqueles que fomos ligados em Cristo Jesus, nos tornamos um com o Senhor, uns com os outros, não pelo mérito humano, pela tua graça, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todos os pecados. De alguma forma o Senhor nos encontrou, de alguma forma o Senhor operou em nós o querer e vem operando o realizar.
de alguma forma fomos convencidos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. De alguma forma ali, quando estávamos tendo esse encontro real e pessoal com Jesus, e que sabíamos que eram teus servos e teus filhos, e andaríamos nos teus caminhos, assim como os demais discípulos, possivelmente não conseguíamos explicar ou responder à pergunta: quem é Jesus? Possivelmente naquele momento não tínhamos lido toda a Bíblia, e nem estudado, e nem aprendido, e nem sido bem discipulados. Talvez nós não conseguimos perceber nas Escrituras que o Senhor é verdadeiramente Deus, um com o Pai, um com o Espírito Santo. Nós talvez não tínhamos entendido que o Senhor iria se limitar no tempo e no espaço, como o Senhor se limitou na expressão dos atributos divinos, para se tornar verdadeiramente homem, para morrer naquela cruz por nós. E talvez nós não conseguimos falar do Senhor direito, e se fôssemos evangelizar, iríamos evangelizar um pouco errado. Mas nós somos esses instrumentos que estão crescendo, esses instrumentos que têm o Espírito Santo nessa luta contra o pecado, esse instrumento que o Senhor coloca no nosso coração, o desejo de servir, de andar nos teus caminhos e até de sermos discípulos de Jesus. Oramos pela tua graça para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, corações inclinados para o Senhor, que possamos aprender pela iluminação do Espírito Santo quando lemos a Bíblia, que podemos aprender pelos cursos, que podemos aprender, por exemplo, dos professores, que possamos aprender pelo trabalho prático, que o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome. Sem que nós saibamos todas as coisas, nesta manhã, nós reentregamos nossas vidas para o Senhor usar para a honra e glória do nome do Senhor. Em algum canto do mundo, o Senhor quer que nós sejamos testemunhas, formando família, tendo filhos, relacionando com os vizinhos, no trabalho, sendo firme na nossa igreja, e de alguma forma nós estamos reentregando nossas vidas ao Senhor, pois o instrumento humano, ele proclama que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós queremos ser estas testemunhas, com vida transformada, com pregação, agraciada pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo, e também com o nosso serviço, e com as nossas obras de amor e de misericórdia. Reentregamos nossas vidas e reencomendamos nossas vidas à Tua graça, para o Senhor nos usar para a honra e glória do Teu nome. Oramos, Pai amado, no poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.